Ouvinte estrelinha, tô aqui antes do episódio começar para lembrar duas coisas. Agora você encontra todos os episódios do Astro Brasilis no YouTube. Se inscreve, dê like, comente e ative o sininho para não perder os nossos conteúdos em vídeo que começam em breve. Assim, e apoia esse podcast acessando livepix.gg/astrobrasilis. E aí, como estão essas estrelinhas mais gostosas da minha podosfera? Passaram bem a semana? Tô chapado até agora com essa porcaria. Difícil, né? Difícil encontrar palavras, é difícil encontrar momentos. Sejam muito bem-vindos ao Zanetéria do Astro Brasilis, o podcast para quem acredita que o vive dopado de morfina. Se você acredita em vida após a morte, regressão, deuses astronautas e que Anderson Torres deu senhas erradas pra polícia porque anda deprê, esse é seu podcast. Para mim é um privilégio total de apresentar a la estrella de este programa. Eu sou Chu, a sua futriqueira político astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Misericórdia, ouvinte estrelinha! A cada semana eu não sei se eu quero estar nesse planeta, viu? E cada vez mais eu torço pelo meteoro, porque olha, só por Deus essa semana, hein? Eu me apaixonei, eu acredito. Eu trabalhei para que ele fizesse um governo que foi o melhor governo que eu já presenciei na minha vida. Pessoal, eu fui condenado e a esquerda tá em festa com isso. Aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Doutor Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. Eu sei muito bem o que significa isso. Isso pra mim é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí pra mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Mas a democracia também foi salva pela idiotice dos golpistas. Uma boa dose de idiotice. E tá aí a gente só fica comentando idiotice. O cara que quer sair, mas dá a senha errada. O outro que diz que tomou formol lá, tomou morfina. Tomou morfina. Pra ser assim, olha, a democracia tem que fazer um monumento à idiotice bolsonarista. Porque assim, a idiotice ajudou a salvar a democracia nesse país. Por essa razão, melhor a gente correr pra ver as energias dessa semana aqui no Astro Brasilis. Então vamos puxar um oráculo de cor marrom escuro, energia da confiança para o governo essa semana. A confiança exige que o alto escalão do governo seja competente o suficiente para que seja possível soltar mais nas mãos dos decisores e passar menos os projetos pelo crivo presidencial, né? É verdade, quer dizer, às vezes não. No entanto, isso é uma semana bem produtiva, com menos insegurança e menos síndrome do impostor para diversos setores do governo. Mas aqui existe um recadinho intuído aí para Fernanda Haddad. Amor meu, não queira agradar todo mundo. Você tem um plano traçado, aprovado, vai pra cima, meu querido. Pare de tentar conciliar tanta gente junta. Está denotando insegurança mais do que preciosismo, ok? Vamos puxar a nossa orixá. Energia forte aqui do intenso Xangô de Aganju. Esse é um orixá associado aos raios e trovões. E temos então aqui as polícias, o judiciário e o Ministério da Justiça no centro dessa carta. Fazia tempo, né, que a gente não chamava esse povo da justiça pra dançar aqui nas energias da semana, né, ouvinte estrelinha? Aqui temos então uma energia forte e justa, que irá ajudar o Poder Judiciário e o ministro Flávio Dino a superar desafios e obstáculos essa semana. Fique tranquilo, ouvinte estrelinha, porque essa é uma carta muito boa. O que estamos prevendo aqui é, portanto, um destaque positivo para quem promove a justiça nesse país. A justiça é cega? Vamos puxar o zodíaco!
E a energia de Júpiter, que rege abundância, expansão, crescimento, que maravilha! Eu sou um imã do dinheiro. Uma semana com golpes de sorte e sucesso, além de muitas boas oportunidades se apresentando para o governo federal essa semana. A energia de Júpiter chega, portanto, para dar esse recado ao presidente Lula em específico. Aproveite as chances boas para expandir sua popularidade e para espalhar boas novas ao povo brasileiro. E aqui ele vai dar um segundo recado de alerta ao presidente. Olha só, Lula, não se deixe levar pelo excesso de confiança ou arrogância. Júpiter pode trazer aí muitas bênçãos, mas também pode trazer excessos e desperdícios. É preciso manter um equilíbrio e estar atento às consequências das nossas ações. Energias disponíveis lidas? Então vamos aos assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, Céu de Maio. Vamos entender quais são as tretas preparadas pela astrologia para o mês de maio nesse país que mais parece um hospício a céu aberto. E esses juros, eles baixam? Essa semana, várias boas notícias nos agraciaram na economia. Expectativas de PIB mais alta, inflação mais baixa, Lula voltando pro Brasil com muitos acordos comerciais assinados, mas o Roberto Campos Neto continua torturando o brasileiro com juros pela hora da morte. Desgraça! Vamos descobrir aqui com os nossos oráculos que horas essa taxa vai cair. PL das fake news. Passa ou não passa? O PL das fake news é o tema central dessa semana. E os nossos 5 ouvintes estrelinhas desse podcast de gosto duvidoso querem saber tudo sobre o projeto de lei que está no olho do furacão. E claro, vamos abrir nossos oráculos para entender melhor como esse PL será votado e os ajustes que precisam ser feitos. Ai, foi mal, hein? Tava doidão. Apenas pelo prazer da curiosidade, faremos aqui perguntas aos nossos oráculos sobre essa duplinha bilolada. Anderson Torres e o... A gente vai ver aqui com os oráculos se eles dão a fofoca por trás das estratégias de defesas mais estúpidas dessa semana. Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Episódio de número 45 e um ano de Astro Brasilis, ouvinte estrelinha! E aí? Parabéns pra vocês que me aturam até aqui com essas análises sem conhecimento nenhum de causa e com os meus oráculos tão queridos e amados. O Brasil tava precisando, né, de um pouquinho de espiritualidade nesse cambalacho chamado política. Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. Eu também quero agradecer a todos, todas e todes que vêm sempre apoiando o nosso podcast via Pix, Apoia-se, apoio moral também, serve tudo. Beijos especiais para todos meus amigos queridíssimos que sempre incentivaram essa doideira aqui. E claro, um beijo muito especial, e eu já tô emocionada, pra Leila Germano, que foi quem cometeu a gafe terrível de ouvir o piloto e me dar feedback. Ela inclusive me aconselhou aí adiante, tá, gente? Qualquer coisa vocês culpem a Leila. Vocês todos sabem quem são, quem eu não citei, então fica aqui meu amor e meu agradecimento pra todos vocês. E vamos ao que interessa, né? O que será que a astrologia reserva a este país de expiação chamado Brasil no mês de maio? Merda nenhuma! Desculpa! Apertem os cintos, ouvintes estrelinha, vamos lá! Esse será um mês bem tenso e movimentado para o Brasil. O Sol já entrou em Touro, que é o signo que rege a materialidade, segurança e estabilidade financeira. É um ótimo momento para refletir sobre questões relacionadas ao dinheiro, investimentos e como lidar com a rotina econômica desse país. Atenção Haddad, Tebet e Luiz Marinho. O foco estará na valorização do emprego e na busca por estabilidade econômica do país. Esse é o mês para trabalhar forte, então, políticas públicas de geração de emprego e de deixar o Roberto Campos Neto de matraca fechada por falta de argumento. Arrombado! Vênus estará em trânsito por Gêmeos, signo que favorece a comunicação, versatilidade e sociabilidade. Este movimento vai fazer impulsionar as relações sociais e políticas domésticas, os diálogos e as trocas em geral, que favorece bastante o governo se souber conduzir suas articulações políticas. Eu tô muito felizão aí. Temos também o Sol em Gêmeos no final do mês,
trazendo alívio e facilitação nessas articulações que o governo precisa fazer, além de um ajuste fino nas comunicações da grande imprensa, não é para a grande imprensa. Vamos deixar bem claro aqui, o recado é com você mesmo, colega jornaleiro. Mas esse mês não são só flores, né, ouvinte estrelinha? Lógico. Saturno estará retrógrado em Aquário. Ah, mas qual que é o sentido, irmão? Não tem sentido. Saturno rege a responsabilidade, disciplina e estrutura das coisas, enquanto Aquário aí é o signo das inovações, mudanças e liberdade. E é aqui que o país precisa ficar atento, pois discussões e brigas internas podem acontecer com mais frequência e temos aqui uma forte tendência energética a termos questões que envolvem tecnologia. Isso mesmo, Vinsterinha, a gente tá falando de invasão hacker, queda de servidor, briga com redes sociais e a gente já vai falar disso já. Fica por aí, calma. Pois é, ouvinte estrelinha, esse mês de maio promete momentos positivos, mas o governo precisa ficar muito atento sobre o que comunica e a quem, a fim de não ter seus planos estragados por fofoqueiras de plantão. E esses juros, eles baixam? Olha, o estrelinha, a gente já leu algo parecido lá no episódio 35, tem mais de 2 meses então. E ali os nossos oráculos disseram que o Roberto Campos Neto não tava tentando sabotar o atual governo não. Mas olha, puta que pariu, cada vez fica mais difícil de acreditar nisso, viu? Você não tá nem ouvindo, é intracraniano. Esse mês que tá acabando hoje, tivemos uma série de boas notícias pra economia do país. A começar pelo presidente Lula, que trouxe aí na mala muitos acordos comerciais de bilhões em vez de joias ilegais, né? Eu vim buscar as joias. Teve também o IPCA caindo para 0,57%, redução de 9,9% no valor do diesel. A previsão do PIB expandiu, com previsão já revista de 0,96%. E temos uma melhora ainda maior para 2024, com previsão de 1,4%. É mesmo? E mesmo com tudo isso, Roberto Campos Neto insiste em juros a 13,75%. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja nesse momento a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala, porra, mas o presidente não pode falar isso, o presidente da República não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale? Para muitos setores da indústria, economia e analistas, essa taxa de juros trava o desenvolvimento econômico, que poderia ser ainda melhor caso a taxa de juros estivesse caindo. Essa semana tivemos de um lado Haddad e Tebet reforçando as críticas de Lula sobre essa taxa pornográfica de juros, alertando inclusive para outros problemas futuros, como as contas públicas. Do outro, ainda temos um Campos Neto folgadão, dizendo que não faz ideia de quando ele vai baixar a taxa. Arrombado! Por conta do endividamento do país, o que muita gente também já andou discordando por aí. Vamos usar então mais um novo oráculo aqui no nosso Brasilis, o tarô Vice-Versa, que é um oráculo bem interessante de Massimiliano Filadoro, Luna Weatherstone e David Corsi, pra gente fazer aqui uma pergunta só. Afinal, em quanto tempo esses juros devem finalmente começar a baixar? Vamos embaralhar as cartas. 10 de ouros, pajem de ouros e as de espadas, todos do lado positivo, lado luz desse tarô. Olha só, o oráculo diz que a situação de juros chega em breve ao fim do seu drama. O 10 de ouros diz que estamos muito próximos da primeira queda na taxa, muito porque esgotam-se em breve os argumentos de insegurança econômica do Campos Neto. Arrombado! O pajem de ouros, no entanto, tá indicando aqui na leitura uma energia de que será preciso ter responsabilidade extrema com a economia para não dar motivos ao BC para ficar com essa lenga-lenga de não saber quando baixa ou ainda ficar ameaçando de elevar os juros. Esse é um dos principais conselhos pro Haddad, Tebet e Lula. Sejam pacientes e demonstrem equilíbrio emocional, mas sejam comprometidos com os objetivos divulgados pelo governo e tomem medidas concretas para alcançá-los. Por fim, a gente tem o As de Espadas convocando o Campos Neto a ter ações tão concretas e colaborativas quanto as que ele cobra do governo. Arrombado! Essa carta sugere que ele está sendo chamado a tomar uma decisão importante usando sua inteligência e raciocínio lógico ao invés de política. Essa é uma carta que fala de coragem e pede para que Campos Neto seja mais determinado a sanar questões econômicas do país em vez de ficar demonstrando incerteza aí para os nossos aliados internacionais. E olha, ouvinte estrelinha, ele que esteja bem ciente das consequências das escolhas dele, porque esse medo e os sinais de indecisão que ele tá dando só o prejudicam daqui por diante.
o tarô deu seu recado. Se corrija, Campos Neto. O PL das fake news passa ou não passa? Essa semana, a pauta central de Brasília girou em torno do projeto de lei número 2630, ou que a gente já convencionou chamar de PL das fake news. Olha, ele tá espalhando fake news. E você, ouvinte estrelinha, assim como eu, somos burros e não entendemos muito sobre essa coisa chata de lei. Vai ser burra no inferno! Mas eu vou tentar explicar pra vocês com a ajuda de Adnosse maravilhosa e jornalista, parte do Camarote da República, colunista do BuzzFeed e dona do AdNews. Siga ela em todas as redes sociais, hein, minha gente? No resumo do resumo pra vocês aqui, vamos lá. O projeto de lei das fake news foi inspirado na legislação alemã de 2017, que ficou conhecida popularmente como Lei do Facebook, e tem como objetivo regulamentar o uso da internet no Brasil, combatendo notícias falsas e crimes virtuais. O dono da criança é o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. Isso, ele mesmo, ouvinte estrela, o delegado implacável da CPI da Covid, lembra dele? Já o relator do projeto na Câmara dos Deputados é Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. O texto do PL prevê a criação de um Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet, composto por representantes do governo, empresas de tecnologia, academia e sociedade civil. O Conselho seria responsável por estabelecer regras para o uso das plataformas digitais, com o objetivo de garantir transparência e veracidade das informações divulgadas. O projeto também prevê punições para quem divulgar notícias falsas, que podem variar aí de multa à prisão. Entre os tópicos do projeto de lei, temos aí a publicidade paga, robôs, mecanismos de denúncia, responsabilização das plataformas que hospedam conteúdos inverídicos, limitações em aplicativos de mensagem e remuneração de conteúdos jornalísticas. Ouvinte estrelinha, eu recomendo que leiamos todos aqui o texto do PL na íntegra antes de sairmos fazendo o que tá acontecendo aí no momento. Tem um monte de youtuber entrando em pânico, evangélico achando que o apocalipse chegou nas redes sociais e apoiador de extrema-direita disparando informações falsas sobre o PL. Ah, morre, diabo! E claro, tudo isso começou a gerar uma série de críticas de alguns setores que acreditam que a regulação da internet pode comprometer a liberdade de expressão. Além disso, existem preocupações sobre a efetividade da lei e sobre a possibilidade de censura, já que a determinação do que é considerado uma notícia falsa pode ser subjetiva. Fora isso, temos questões que ainda estão pendentes, como quem regula tudo isso, que foi tirado do projeto, imunidade parlamentar nas redes sociais, que foi acrescentada ao projeto, e como o PL foi votado na urgência, o texto agora vai para o Senado Federal para ajustes finais antes da votação. Pra gente entender o que vai acontecer nesse caminho de destrinchar o futuro de alguns trechos importantes do PL, vamos estrear também um outro oráculo, Oráculo dos Unicórnios, do Paulo Barbieri, que eu amo, sou fã, tudo que sai dele eu gosto. Bora lá, porque nossa primeira pergunta é justamente sobre a retirada da criação de um órgão que regulamenta e fiscaliza tudo isso. Essa história aí, esse órgão vai voltar pro projeto de lei quando chegar no Senado? Vamos embaralhar os curtos. Raízes, vulnerabilidade e desejo. Olha só, ouvinte estrelinha, esse jogo aqui sugere que temos um congresso dividido sobre o órgão fiscalizador. Embora várias partes estejam enfrentando inseguranças e incertezas sobre o tema, é importante se concentrar em estabelecer um órgão de fiscalização, sim. A Carta das Raízes é a que representa essa instabilidade, indicando a necessidade de estabelecer uma base sólida e duradoura para que o PL das fake news não siga sendo mal visto pela população, que, claro, desconhece seu teor, né? Não tá lendo. Inclusive, é aqui que mora o medo da criação do órgão regulamentador. A Carta da Vulnerabilidade confirma essa insegurança de alguns parlamentares, que não querem opinar ou sequer tocar no projeto, com medo de perder apoio político. Será preciso muita força e insistência da base do governo, que precisará incentivar seus pares a tomarem posições firmes e divulgarem de maneira transparente e didática como eles pensam esse órgão fiscalizador. Mas a conclusão da leitura é a Carta do Desejo, indicando que, apesar dos medos e vulnerabilidades, a vontade de fazer o projeto passar trará soluções criativas baseadas no desejo que impulsiona em especial o senador Alessandro
Vieira no Senado, em direção aí à aprovação do PL com muito detalhe e, novamente, didatismo. Tá passado? Outro ponto que preocupa aqui nesse momento é o lobby de merda que as plataformas têm feito, né? Inclusive disparando fake news, como bem explicou o jornalista Leandro Demore. Tweet do Deltan Dallagnol publicado ontem. Diz o Deltan Dallagnol: até a fé será censurada se nós não impedirmos a aprovação do PL da censura, que terá sua primeira votação amanhã. Marquem aqui 2 deputados federais que podem lutar contra essa desinformação. E aí o Deltan postou uma imagem. A imagem é o seguinte: fundo roxo, um título chamativo em vermelho em cima, dizendo o seguinte: atenção, cristãos, alguns versículos da Bíblia serão banidos das redes sociais. Veja alguns versículos que serão censurados. E aí tem vários versículos aqui. O PL das fake news não proíbe que eles sejam ditos. Isso aqui é falso, é mentira. Senhor Deltan Dallagnol, o senhor está a uma peruca de virar um Nicolas Ferreira. Querem ver de onde isso aqui veio? E a gente descobriu isso ontem, quando eu falo que as plataformas de internet não estão interessadas num debate sério, num debate adulto, num debate que responsabilize de modo justo as plataformas, inclusive. Vamos ler aqui o que disse ontem o nosso colega querido Guilherme Amado, que é uma apuração, na verdade, do repórter Eduardo Guirotto, que é repórter da coluna do Guilherme. A associação de lobby que reúne Facebook, Google e TikTok espalhou que o PL das fake news censura a religião. Então aquela bobagem que o Nicolas Ferreira sem peruca, Deltan Dallagnol, falou, não veio da cabeçola dele. Quem inventou esse negócio e colocou na mão da bancada evangélica e de pessoas como o Deltan foi o Facebook, o Google e o TikTok. Então, vejam a ironia. Será que as plataformas vão sair vitoriosas desse jogo sujo que elas vêm fazendo dentro e fora da política? Vamos embaralhar as cartas. Eita, pularam 4 cartinhas. Fazia tempo que isso não acontecia, então eu vou aceitar. Temos as cartas a beleza, majestade, pressa e mistério. Ai, 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 vamos lá. A carta da beleza já chega como um alerta de fake news aos criadores de conteúdo, que estão aí dizendo amém pras tardinhas terroristas aí das plataformas digitais. Eu tive que tomar umas caipirinhas de Lexotan. Essa carta diz que nem tudo que parece é, e que a verdade reside nos detalhes e nas entrelinhas do que está sendo advertido a essas pessoas, que possuem sim poder de influência. A beleza exterior, inclusive, é algo perecível, e por isso a gente precisa olhar pra dentro do texto e não nos deixar iludir pelo que as plataformas andam advertindo por aí. Ai, meu coração que sente isso. A carta da majestade diz que esse lobby pode estar baseado na insegurança de perder poderes muito grandes, sendo um deles dinheiro, né, ouvinte estrelinha? É preciso ter em conta aí de que a verdadeira grandeza não está relacionada apenas ao poder monetário ou à dominação dessas plataformas, mas sim ao uso sábio desse poder tão grande. É importante lembrar que o verdadeiro respeito e admiração não vem apenas do controle externo, mas da forma como uma pessoa usa a influência para fazer o bem. A Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Aqui temos um conselho do oráculo para os parlamentares que estão com a responsabilidade de alterar o projeto, agora no Senado. Sim, vocês vão precisar de um pouco mais de prazo por conta da carta da pressa. Deus que me perdoe. A base do governo está obcecada com o sucesso e realização rápida dos seus objetivos com o PL. No entanto, a vida é uma maratona, não uma corrida, né, gente? É importante encontrar um equilíbrio e não pular etapas para que esse texto fique redondo e nem para que as Big Techs atropelem tudo com esse lobby descarado. Será preciso também tempo para expor quem está ganhando ao manter o conteúdo inverídico no ar. E, novamente, esclarecer pontos do projeto que estão chamando a atenção e são delicados para a população. Por fim, a carta do mistério nos deixa na dúvida sobre como as Big Techs vão se comportar até a votação. Existe um livre-arbítrio aqui que pode nos levar a grandes avanços ou a retrocessos terríveis. É, ouvinte estrelinha, a vida é cheia de surpresas, não há como controlar tudo, né? E o oráculo tinha que foder a gente aqui, não dando a resposta completa. Você se fudeu. Mas vamos lá que a gente tem mais uma pergunta que tá martelando aí na cabeça de vários ouvintes estrelinhas. A imunidade parlamentar que o Orlando Silva entubou no relatório final do PL, que é exatamente um salvo-conduto para que os parlamentares de extrema-direita sigam cometendo crimes. Será mantida no Senado essa imunidade? Vamos embaralhar as cartas.
Espírito guerreiro, esperança e vulnerabilidade. De fato, esse país não é pra amador, viu, 20 estrelinha? Amiga, não tem como te defender. A combinação dessas cartas indica que o PL tá enfrentando uma situação desafiadora, que exige coragem e determinação pra superá-la, e sabemos. É o povo da extrema-direita querendo ser anistiado de seus crimes e, claro, querendo ganhar ainda mais poder pra cometê-los nas redes sociais. Acertou, miserável. Aqui temos cartas bem importantes a serem observadas pelos senadores e, mais uma vez, entra aqui o conselho pro autor do PL, senador Alessandro. Atenção! O espírito guerreiro representa sua força interna e disposição para lutar pelo que você acredita, enquanto a carta da esperança traz a mensagem de que é importante manter essa chama aí viva por um resultado positivo. Aqui será preciso muita firmeza, senador. Deixar por um instante aí o espírito de corpo de lado e se jogar nos braços da ética, porque esse tema da imunidade parlamentar é decisivo e traz justiça ou destrói completamente o núcleo do projeto de lei, a depender da decisão que for tomada. O Orlando Silva já não foi capaz de segurar o rojão e agora cabe ao Alessandro convencer seus pares e segurar esse forninho aí com força. Será que a solução não é a gente abraçar o capeta? Temos também novamente a carta da vulnerabilidade, confirmando tudo isso aí que eu acabei de dizer. Senador Alessandro agora precisará ser frio, não se deixar levar por provocações e manter sua guarda muito, mas muito alta, para não se corromper e permitir que parlamentares estejam à vontade nas redes para disseminar exatamente o que o PL quer combater. Ouvinte estrelinha, importante eu deixar claro aqui, a gente tem uma carta muito nobre que é a da esperança nessa leitura, que mostra que a espiritualidade está em favor do PL de maneira sóbria e justa, e que todos os que lutarem por esse projeto estarão bem protegidos pela espiritualidade. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Tá na hora da gente levantar o véu da loucura e ajudar de fato a desprogramar coletivamente esse país que sofreu com o extremismo nos últimos anos. E esse PL é um bom caminho para o país ressurgir mais forte e mais racional do que nunca. Último bloco, ouvinte estrelinha. Eu vou trazer aqui um pouco de entretenimento no meio de tanto assunto sério, né? Ai, Chu, mas você vai pro inferno fazendo isso. Eu vou? Então eu vou rindo, porque só mesmo extremista e velho do Zap pra acreditar nesses momentos estapafúrdios que a gente vai mergulhar agora. Essa semana tivemos 2 acontecimentos, mas vamos começar pelo pseudo-caso clínico e depois a gente vai pro caso medicado. Como é de conhecimento do ouvinte estrelinha, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Towers, vive aí um grande drama, né, que mais ninguém da população carcerária sofre. A defesa desse pobre diabo golpista vem alegando há semanas que o Andy estaria aí perdendo peso, mentalmente abalado, com explosões de choro contínuas. E assim, ele teria colaborado com as investigações da PF ao finalmente fornecer senhas de telefone e aplicativo de nuvem para ajudar nas investigações dos atos golpistas, mas Cachorro do Supremo pediu explicações ao diretor-geral da PF sobre o episódio em que Andy forneceu senhas falsas durante uma operação da PF. Sim, ouvinte estrelinha, as senhas fornecidas eram falsas. O senhor não tem medo de ir pro inferno, não? A defesa pediu outro HC, tá ajoelhando no chão, pedindo por favorzinho pra soltar o homem. Mas depois de mais essa trapaça do Andy, o Xandão não deixou barato não e viu o episódio com uma tentativa de obstruir a investigação, o que pode levar a um novo inquérito pra apurar o que aconteceu. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. E aquele último pedido de HC, por causa da saúde mental do Anderson Towers, ele foi pro Beleléu. Deu errado. E olha só por que foi pro Beleléu, né? Andy aí teria passado essas senhas falsas porque ele tá com lapsos de memória, funções cognitivas comprometidas por sua triste vida de cárcere. Um problema que, claro, não atinge outros quase 500 mil de presos no país, né? Só esse alecrim dourado. Tadinha. Tadinha, que barra. Que tadinha, viado. E já que o problema é saúde mental, o Xandão tá recomendando a internação do Torres num hospital psiquiátrico penitenciário, porque, né? Façamos uma pausa, então, pra abrirmos mais um novo oráculo aqui no Astro Brasilis, que é o Oracle of the Fairies, da Karen Kay e Ginger Kelly, pra entender o que está acontecendo na cabecinha desse moço mentalmente comprometido. Ou será que é só jogo de cena pra sair da prisão? Vamos ver se as fadinhas fofocam aqui alguma coisa pra gente. Vamos embaralhar as cartas.
Ih, ouvinte estrelinha, era como eu suspeitava, hein? A intuição tava gritando aqui moderação, energia da lua e profundidade escondida. A defesa de Anderson Torres não acertou a mão e não vai comover o Xandão. E olha, de acordo com esse jogo, eles podem tentar o quanto quiserem. O Xandão não está incomodado com as repetidas tentativas da defesa de soltar esse passarinho que se recusa a cantar. Esse jogo sugere que é melhor recuarem dessa constante publicidade do estado mental de Anderson Torres, porque tá feio. Fosse assim, né? Soltava todo mundo que tá preso, não é mesmo? Esses excessos estão alertados justamente pela carta da moderação. Do contrário, a situação só tende a piorar. Curiosamente, a carta da energia da lua avisa a Torres que tá na hora dele olhar pra dentro, pro quanto ele se deteriorou espiritualmente e trabalhar essa energia pra aumentar seu padrão de vibração. A carta das profundidades escondidas, ainda nos dias que o Andy tá com medo de encarar a si mesmo e aos seus atos, criando em si uma falsa sensação de inocência. Bom, combinando essa carta com a da energia da lua, o conselho pra Towers é entrar no processo de cura espiritual. Só que pra isso a gente precisa reconhecer onde errou e corrigir o que fizemos de errado, né? O que você tá plantando hoje é couve, minha filha? Você vai comer couve! Minha gente, encarar o lado sombra não é uma tarefa fácil, mas sem isso, Anderson Torres pode ser transferido pro hospital que for, que nada vai adiantar ou melhorar a situação dele. Pelo contrário, existe até um ditado velado por aí que quem entra em hospital psiquiátrico penitenciário entra andando e sai deitado. Melhor mesmo é esse passarinho cantar, assumir suas cagadas e sair de lá quietinho, com uma tornozeleira eletrônica e em tempo. De acordo com o oráculo, é ele mesmo quem tá deteriorando a própria mente ao mentir pra si mesmo. Pesado, hein? A gente pensa em fofoca, vem com essa coisa pesada. Outro caso que chamou a atenção essa semana foi durante o depoimento na PF sobre a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Esse é o segundo depoimento já E pra justificar os vídeos em que ele instiga apoiadores a cometerem uma tentativa de golpe de Estado, o Fábio Van Garten, aquele moço corajoso que quase cagou todo com uma ameaça de esteja preso na CPI da Covid, lembram? Me veio com essa aqui, ó. Ao depoimento, o vídeo ilustrativo de como se dá referida postagem. Secretário, então o presidente estava sob efeito de remédios e fez a postagem sem querer, isso é o que relevou a Polícia Federal? Exatamente isso, quando alertado, quando tomou conhecimento da postagem, respondendo pelo nosso colega, sequer o presidente havia percebido que havia se postado referido conteúdo. Assim que alertado, apagou o vídeo. Tô medicada? 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Não vi, estrelinha. Esse povo tá achando que essas desculpas de bosta estão colando, porque não é possível. Quer dizer que, sob efeito de morfina, o sujeito incitou milhares de tios e tias do Zap a quebrarem tudo no DF. Agora eles estão presos porque o cara tava doidão. Oi? Será que as fadas nos contam o que o pretende com mais essa ginástica emocional que ele vem fazendo em cima dos seus apoiadores? Vamos embaralhar as cartas pra fechar esse episódio? Brilhe por dentro, motivação e criança interior. Eu acho que fizemos uma pergunta retórica, ouvinte estrelinha, porque o que ele quer com isso a gente já sabe. E o jogo só vem reconfirmando. Palco, martirização, projeção política. A diferença é que agora ele se escolhe em algo diferente. Antes era facada e agora é erisipela. Ele quer fazer o que dá na telha sem ser punido e tem energia favorável da carta de motivação pra ele se sentir, digamos assim, tão especial, né? E achando que essa desculpa vai colar. Deixa de ser mentirosa, bicha! Tem gente dando corda nesse bonequinho aí pra que ele volte com suas narrativas de pobre menino doente com força total. E isso tá bem claro com a carta da motivação. A carta do Billy por dentro aconselha, tal como o Andy, a olhar pra própria sombra pra encontrar a luz e a saída mais honrosa pros seus problemas. Mas tá na cara que Satanás não tá dando a mínima pra isso, né? Isso, claro, nos leva à carta da criança interior, que pede conciliação e equilíbrio entre as atribulações do dia a dia e o momento de encontrar verdadeiras alegrias na vida. O que também não parece ser o objetivo O poder fala sempre mais alto do que a felicidade pra esse sujeito. Só que é uma confusão em cima da outra, não quer ser feliz. Essa carta da criança interior também pode indicar a necessidade de liberar traumas ou padrões emocionais do passado. Mas será que ele consegue ser honesto e soltar esses padrões emocionais absolutamente disfuncionais? A minha vida aqui é uma desgraça. Ouvinte estrelinha, temos aqui 2 leituras de pessoas que preferem viver em negação a buscar a luz. E a gente toca pra eles o menor dos violinos, porque metade do drama, pelo visto, é pura encenação, né?
Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte estranho, por ficar aqui comigo sempre até o final nesse último ano. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais a nossa constelação familiar de futriqueiros astrais. Quer ficar firme aí nessa constelação? Aliás, falando nisso, você pode ajudar o Astro Brasilis a sair do seu eterno Mercúrio retrógrado financeiro. Mande uma energia de troca pra livepix.gg/astrobrasilis. Beijos a todos os nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas redes sociais. Não esqueçam de seguir a gente, @astrobrasilis. E sim, chegamos no Blue Sky. Esse podcast usou referências de Equilibrium, Personari, Band News FM, Carta Capital, Globo News, ICL Notícias e os oráculos Paolo Barbieri Unicorns, Oracle of the Fairies e Vice Versa Tarot. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda essa sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterno. Um beijo grande, até o próximo episódio. Aviso importante: todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.